Olá pessoal, essa é a aula chamada Lacan para burro e se aproveitem do duplo sentido para entender como quiserem, se para burro, porque é muita coisa que foi estudada. Esse é um vídeo de encerramento de um curso chamado Lacan do Zero, um curso que eu postei ao longo aí de uns 3 meses, né? Desde a aula -2, -1, 0 até a aula 22, que é essa, então são 25 aulas. E é um curso que eu fiz inicialmente para para orientar alguns alunos da faculdade de psicologia que eu dou aula, que queriam ter uma introdução ao Lacan, uma introdução bem básica de Lacan, e mesmo o pessoal que frequenta os grupos de estudo que eu ministro desde 2011, que alguns dizem que faltam conceitos básicos, né? Então eu queria entender algumas coisas. Então eu comecei a fazer vídeos e mandava para o WhatsApp para esse grupinho, para esse pessoal que tinha esse interesse. E depois pensei por que não disponibilizar no YouTube e foi o que eu fiz. Então a gente tem aí o Lacan do Zero, que é um curso bem básico, bem de apresentação, alguns conceitos fundamentais de Lacan. Eu escolhi um livro do Bruce Fink chamado O Sujeito Lacaniano, que é um livro que me agrada muito porque eu acho que ele é muito claro, muito didático. É uma característica, aliás, do Bruce Fink, e eu acho que eu vou muito por essa linha, né? Vários momentos das aulas eu comento que eu prefiro, às vezes, ser mais didático do que profundo, porque é uma apresentação, né? Eu não quero falar para lacanianos, eu quero falar para estudantes de psicologia, pessoas que se interessam, querem começar a saber dessa abordagem. Então, eu preferi esse aspecto mais didático, né? Então, a gente encerra esse curso hoje e quero comentar um pouco do que nós vimos nesse livro. Então, ele é um livro que meio que começa com a tríade real, simbólica e imaginária, né? Que são 3 conceitos fundamentais da obra do Lacan, né? Que com isso a gente resolve muita coisa, tanto na teoria quanto na clínica. Então ele começa falando do simbólico, a linguagem, né? Que a linguagem vem do outro, então quando nós chegamos no mundo, nós recebemos um banho de linguagem, né? Essa linguagem então são as nomeações dadas pelo outro. Encontro essência, não tenho essência alguma, o que eu tenho é justamente esse meu corpo que chega no mundo, né? Nasci, fui desejado, seja lá qual desejo, de amor, de ódio, de vingança, sei lá eu, de adoção, e esse outro que me recebe vai apresentar o mundo nomeando. Então essas nomeações vão formando o que é o meu ser, então o meu ser está ligado diretamente com a linguagem. Aproveitando, Lacan vai dizer que a existência é produto da linguagem. Então, se uma coisa existe é porque tem nome, e aquilo que não tem nome não existe. Não significa que por não existir não esteja lá, que aliás é um conceito que vai chegar depois, que é o real, daqui a pouco eu falo. Então, a existência é o produto da linguagem, as coisas têm que existir, e aí ele vai explicar que no processo de formação, de desenvolvimento, né, do sujeito, ele está no estágio inicial de uma necessidades vitais, né, de se alimentar, de comer, de dormir, de coisas básicas, muito primitivas e sem nome algum, e o outro que o recebe vai traduzindo, então a gente vai se encaixando numa ortopedia linguística do outro, né? O outro vai nomeando uma série de coisas. Então esse é um discurso que é do outro. Aliás, é uma característica inicial, Lacan vai dizer que o eu é um outro, sempre é o outro transmitindo de alguma forma, como imagem, como linguagem. Mas a gente está no ponto da linguagem ainda. Então a existência é o produto da linguagem, porque para alguma coisa existir tem que ser nomeada. E quando você fala da linguagem, a palavra, ela tem 2 níveis, né? Tem um nível chamado significado e o nível do significante. O significante tem a ver com o contexto da palavra. Então uma palavra ela pode ocupar, ela pode ter mais de um sentido, pode ter mais de um significado dependendo de onde você encaixar, né? Você pode pegar a palavra cachorro, pode significar tanto animal como um homem, mau caráter, coisa do tipo. Como é que eu vou saber qual significado se trata? Depende do contexto. Eu vou ter que escutar uma frase para saber como a coisa que configura. Então, toda palavra que eu recebo, ela tem essa característica, mas como a nossa questão inicial é a linguagem escutada, nós escutamos significantes. O significado está onde? O significado está no outro, né? O outro que transmitiu aqueles significantes que provavelmente sabe o significado daquilo. Aí você vai se endereçar ao outro, né? Que significante é esse? O que significa, na verdade, esses significantes? Qual o significado disso? E ele vai dizer, recebi de um outro, que recebeu de um outro e do outro. Chegamos lá em Adão, chegamos em Deus, chegamos sei lá onde for. Mas já vai dizer que a gente chega no grande outro. O grande outro é muito mais um lugar do que uma pessoa. É como a gente chama de o tesouro dos significantes. É como se o grande outro tivesse a resposta de todos os significantes. Quando a pessoa chega no nosso consultório,
ou mesmo o ser humano em geral, a gente está sempre em busca de um sentido para as coisas, né? A busca do grande significado para a vida. Então você está sempre buscando no outro alguém que vai poder oferecer esse significado para a vida. Na análise vai acontecer isso, a pessoa chega por essa via. Quando chega por essa via, a gente tem que entender um outro tipo de registro que é o imaginário. O imaginário é o registro narcísico. O imaginário, a gente viu numa das aulas lá atrás, tem a ver com o estágio do espelho. É aquela fase que a criança se identifica com uma imagem que não é a dela. Então, assim, vamos imaginar que você chegou no mundo, seu corpo ainda não tem uma unidade, você não fica de pé, não anda, nem nada disso, ainda é um corpo muito rudimentar, mas os pais já têm uma série de imagens com relação ao filho que eles tanto desejam. Eles têm uma série de projeções em cima disso, né? Eles projetam isso e você, né, nessas projeções, está colocado aqui, né, o filho que tem que ser, né, em termos de desejo, e você vai se encaixando até conseguir se identificar com isso, né? Então, inicialmente, o Lacan coloca que a imagem é de um outro, a criança não percebe a própria imagem, né? É legal os experimentos que ele fala, o experimento da Henri Vallon, né, da criança diante do espelho, que tem certeza que é uma outra criança, e depois que ela vai perceber que a outra criança é ela e se apaixona, inaugurando o narcisismo, né? E o narcisismo é sempre engano e sempre essa confusão do eu e o outro. Aliás, esse é um registro chamado de registro da paranoia, né? Justamente dessa confusão, dessa mistura, dessa alteridade. Esse outro nessa hora, o outro da linguagem é o grande outro, esse é o pequeno outro. Pequeno outro que é o outro que eu conheço, é o outro que me conhece, é o outro onipresente, é o outro que o tempo todo está ali. Então a gente tem sempre relações com as pessoas dessa forma. Você tem relação com a imago daquela pessoa, com o pequeno outro daquela pessoa, né? Então me procura no consultório, me conhece de algum lugar, ou foi meu aluno, ou do vídeo, sei lá eu, e vem atrás daquele pequeno outro, só o conhecido, que supostamente me conhece. E a função do analista não é dar consistência para esse lugar de pequeno outro, é justamente se descolar disso, criar uma dissimetria, um intervalo entre eu e o outro, para justamente apontar esse grande outro, esse outro que não vai responder, não sou eu que respondo. Se sou eu que respondo, eu fico como o pequeno outro, o outro do saber absoluto, né, o outro persecutório, e não seria uma análise, seria uma relação de submissão. E isso pensando que várias abordagens vão por essa via. Aliás, é a crítica do Lacan com os pós-freudianos, que eles ficam muito mais nessa via imaginária, que eu falei agora, narcísica, da contra-transferência, de saber como o outro se sente, de respeitar certas, se o ego é mais frágil, mais forte, enfim, que ele fala, a resistência é do próprio analista, que fica nesse nível imaginário, né? Então, para Lacan, o nível imaginário, ele é um nível que acontece, que é necessário, ele é formativo do sujeito, né? Ele passa na análise, mas a coisa não pode se resumir a isso. Então, esse imaginário precisa ser colocado para falar, para apresentar seus duplos sentidos, né? Então, você tem uma certeza de algo, você não quer falar daquilo. Tem gente que fala assim na sessão, minha vida tá maravilhosa, tá tudo bem. Aí eu pergunto, então, eu digo, né? Então me fala dessa maravilha, me conta. Porque quando você começa a colocar em palavra, começa a aparecer as incongruências, o duplo sentido da coisa, as travadas, você vai se contradizer em algumas coisas. E essa imagem do espelho perfeita, narcísica, imaginária, começa a ruir. Aparece então uma fissura chamada real. O real é o extremo oposto do imaginário. O real é aquilo que não tem nome, é aquilo que não tem uma consistência em termos de imagem. O real a gente diz que não existe, mas ele de alguma forma existe. Ele existe fora disso. Então vamos imaginar assim, o real é um nada. Quando nós nomeamos o real e damos consistência a essa amarração de nomeações, eu crio um negócio chamado realidade. Imagina que a realidade é um círculo criado dentro do real. O real então só é percebido a partir do momento que a realidade passa a existir, por uma questão de contraponto. Eu não consigo enxergar o nada, eu só enxergo o nada se aparecer alguma coisa que consista em algo para eu perceber por contraposição, né, que existe uma outra coisa para além da realidade. Então eu vou ter o real como existência, e para a gente da psicanálise lacaniana, é nesse nível que se intervém, do real. É apontar o sujeito para a sua falta de linguagem, para o indizível, né, para onde aparece a angústia, onde não tem nomeação. Não é no campo da realidade. Eu não quero assim dizer, o paciente não está adequado à realidade, precisamos levá-lo a se adequar à realidade, usar defesas mais adaptadas à realidade. Não vai por essa via. A via é levar a pessoa a inventar algo, né? Levar a pessoa a pegar o imprevisível do destino, do seu futuro, da sua história, do seu saber e começar a nomear aquilo. Então, eu vou sempre caminhando intervenções no nível do real. O real para convidar o abocanhamento através da realidade, da nomeação e tudo mais.
pode pensar também no real como a estrutura do trauma, né? O trauma como uma falha na matrix, como um buraco que a coisa deixa de ser nomeada e representada, que é dolorida, e é interessante o efeito, que o real não tem nome, mas ele suga tudo para dentro dele. Né? Então, você perceba como os traumas se repetem. Repete por quê? Pensando no Bruce Fink, aliás. Repete porque ele busca linguagem, ele busca nomeação, ele busca entrar para a realidade. Né? Então, a gente não tem que se afastar da angústia, levar o paciente a não se deparar com a angústia. Pelo contrário, é para lá que a coisa acontece. Então, por isso que as intervenções têm que ser nessa ordem, apontando para isso. Isso me lembra, inclusive, aquela frase do Jung, né, o que nós não enfrentamos se transforma em destino, que na nossa linguagem, aqui na teoria lacaniana, seria o que a gente não enfrenta, o que nós não nomeamos vira real, e o real atrai tudo para ele. É só assistir Harry Potter e ver lá o Você Sabe Quem. Você não nomeia e vai causando esse efeito gravitacional ou de halo, como eu prefiro chamar. Então a gente tem aí real, simbólico e imaginário, a tríade infernal, né, a tríade para pensar a estrutura do sujeito, né, os campos da experiência do sujeito, e a gente coloca, então, sempre na clínica lacaniana, o mínimo são os 3, do real, simbólico e imaginário. E esses 3, se por acaso eu excluir um deles, eu vou ter alguns problemas. Se eu tiro, né, então eu tenho lá o real, que é a ausência de sentidos, né, zero sentido da cor, sentido nonsenso. Aqui você vai ter o imaginário, o sentido absoluto, e aqui você tem o simbólico, o duplo sentido. Com isso aqui, eu resolvo muita coisa na clínica e na teoria. Em que sentido? Se eu tirar, por exemplo, né, eu tenho lá o real, o simbólico e o imaginário. Eu tiro o real, sobra só o simbólico e o imaginário. Sem o real, não tenho a perda, não tenho a falta, não tenho o buraco, não tenho o não senso. Tudo tem sentido e múltiplos sentidos. Esse é o registro do amor, né? Então, quando você está amando, apaixonado, nada te falta, você está preenchido, você está pleno, né, e tudo mais. Então, esse é um problema, as pessoas ficam nesse nível e não toleram a falta de forma alguma. Até em análise tem pessoas que até dão uma pausa, assim, estou apaixonado, estou bem, não quero fazer análise durante o tempo que eu estou bem. Não está a fim de fazer análise, porque na análise vai aparecer a famosa falta e vai causar o efeito da falta no amor, e você não quer a falta no amor. Aí depois vai ter outra possibilidade, que é você excluir da relação real, simbólica e imaginária, você exclui o nível do simbólico. Se você tira o simbólico, você tira o campo de argumentação, né? Porque o duplo sentido possibilita. Não foi isso que eu quis dizer, eu quis dizer isso. Se eu não tenho o duplo sentido, eu tenho o sentido radical, ou é ou não existe. Que é o registro da polarização que está acontecendo no mundo, no Brasil, de que ou você é igual a mim ou eu te destruo. Né? É o registro da guerra, é o registro que acabam os acordos. E nessa hora o ódio e a violência em relação ao outro aparecem. E a outra possibilidade é quando o imaginário está excluído, está eridido, que eu vou ter então só o real e o simbólico, só a falta de sentido e o duplo sentido. Eu nunca chego a nenhum tipo de certeza. Então eu caio num nível da ignorância, que tudo fica por não, mas não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, e nada para em ponto algum. Também é algo ruim. Então a gente pode pensar isso tanto para pensar a realidade, melhor pensar o sujeito, pensar a nossa vida intersubjetiva, social, etc., mas para pensar na clínica, os pacientes chegarem com esses tipos de discurso. E é legal pensar tudo isso dentro do raciocínio edipiano, né? Porque o Lacan, pegando no Bruce Fink, ele explica o Édipo por ali, através de uma questão estrutural, não só pelo Édipo do jeito que o Freud fala. Né? Tem um Édipo que tanto pode servir o Édipo que o Freud descreveu, mas também o Édipo lido através de Totem e Tabu, né? Para explicar a questão da não relação sexual. Então, o Lacan está dizendo assim, meio que esse processo que eu falei, o imaginário seria um momento inicial, com relação com o pequeno outro, o outro materno. Uma hora, se tudo der certo, esse outro materno vai olhar para uma outra coisa, porque se a mãe não parar de olhar para o bebê, ela permanece numa relação paranoica com ele, fica uma relação Norman Bates, persecutória, psicótica, né? Se tudo deu certo, alguma coisa chamou a atenção desse outro materno, ela olha para fora. Classicamente, o Freud diz que é o pai. Lacan vai dizer não necessariamente é o pai, mas é alguém que funciona como um nome do pai. É o nome do pai que atrai o desejo da mãe. Quando isso acontece, por um lado, a dor de perder esse lugar narcísico imaginário, por outro lado, o real entra em cena, a possibilidade de movimentação, porque tirou alguma coisa, né? Imagina que está tudo preenchido aqui. Tipo aquele texto, o livro, a parte que falta, né? Só quando tira um pedacinho que é possível acontecer a movimentação. No caso, lá quando põe um pedacinho, ele vai tão rápido que ele não consegue apreciar nada, né? Então, quando acontece essa ruptura, essa quebra, a castração que a gente fala,
A gente está falando de justamente quebrar isso e apontar para uma outra coisa. Isso então causa uma ferida narcísica, o real entra em cena, e o simbólico está tentando suturar essa perda. Então é falar, falar, falar e tentar dar conta da falta. Então essa é a estrutura básica. A gente vai dizer que nessa hora então o bebê, inicialmente, ele é o falo da mãe. Falo é uma palavra-chave na psicanálise, não significa pênis. Falo tem a ver com o significante que preenche a falta, né? Uma coisa meio xistosa, mas assim, é só lembrar assim, o falo preenche o furo. O furo da existência é preenchido pelo falo, não tem como esquecer, né? Furo, enfiou o falo dentro, acabou a falta. Só que o falo sempre é da ordem imaginária, sempre você preenche isso, mas ele não se mantém ali. Alguma coisa, então, uma hora passa a faltar e mostra um buraco para além desse falo. Esse buraco para além desse falo, a gente vai pensar como objeto também. Um objeto que é mais uma cavidade do que o objeto em si, que é o objeto A. Mais ou menos assim, ó, toda vez que você tratar de um objeto, desejo muito isso. Você supõe que isso aqui é o objeto que vai te preencher. Num primeiro momento, você tem lá o super ventilador que você tanto quis da Apple, né? O ventilador 11 que saiu, você tem ele te preenche durante um tempo. Ele funciona como falo, você tem orgulho dele, mas tem medo de sair na rua que podem te roubar. Mas depois de um tempo, ele vai escorrer e vai faltar uma outra coisa, porque te falta algo. O que falta, de fato, é um negócio chamado objeto A. Esse objeto A tem a ver com justamente aquela suposição que nós vamos fazer de que quando eu perdi o olhar do outro materno, é porque alguma coisa está faltando em mim. Falta em mim um pedaço, esse pedacinho é o objeto A. E eu vou para o mundo caçando objeto A. Então, esse objeto A pode estar escondido num olhar, num cheiro, num nome. Então, eu me deparo com alguém que supostamente tem isso, né? Aí vem um tema da fantasia, que é o sujeito dividido, junção de junção objeto A. O sujeito se depara com o objeto A e começa a produzir fantasias, e sempre fantasias de completude, fantasias amorosas e tudo mais. E é óbvio que nessa hora o outro é mais tomado como seu falo que perde seu furo. Afinal, a mãe faz isso, o bebê também entra como esse objeto e cria uma fantasia de completude, até que uma hora a falta radical é mais forte, né? O objeto A vai se revelar para além do falo e volta então a aparecer o desejo. E é interessante nesse processo todo, né? Se você pega o Bruce Fink, que ele fala das fases da análise, ele fala que inicialmente o sujeito, ele coloca assim 3 frações, né? Você tem ali o outro e o sujeito embaixo, então você ali causado pelo outro, alienado pelo outro, você responsabilizando o outro, foi fulano, ciclano, beltrano, etc e tal. Depois ele faz um segundo momento da análise, em que não é mais o outro aqui, entrou o objeto A. Então, na verdade, não se trata da minha mãe, do meu pai, não se trata da minha esposa, da minha namorada, do namorado, coisas do tipo. Se trata muito mais de um desejo que de alguma forma me aliena a ele. Que desejo é esse? E sempre se interrogando, melhor dizendo, o outro, o analista e tudo mais. No fim da análise acontece justamente a inversão, né? O sujeito, então, ele aparece como o que está em cima, o sujeito é o sujeito do seu desejo, e o que tem nele implícito é o objeto A, né? A falta está nele. Então não adianta saber disso, se adianta saber é só ler livro e aprender, mas a coisa não funciona assim. O que vai acontecer é que você tem que passar por essa experiência. Então essa experiência é uma experiência que vai durar aí alguns anos, provavelmente, na sua análise, né? Então, dentro desse raciocínio, né, então chegamos aí o quanto a falta é necessária aparecer em cena, e aí a gente vai chegar em algumas das impossibilidades, que foi o fim dos nossos estudos aqui, que foi pensar, né, no raciocínio do Édipo, o Édipo naquela questão do menino acreditar que tem o falo, porque ele tem o pênis, e na nossa sociedade machista, o homem é a potência, né, o homem é o que é valorizado, e a mulher é o sexo frágil, né, muitas vezes de alguma forma atacado, né, e tudo mais. Então, obviamente, vai ser preferível ser homem nesse mundo, dentro desse contexto. Então, o menino, por ter pênis, acha que tem o falo, e a menina, por não ter, supõe que não tem o falo. Na prática, na real, assim, pra gente, ninguém tem o falo, porque o falo não existe. Mas o interessante é que, por ter o pênis, o menino vai criar toda uma lógica em torno de ter. Eu tenho uma potência, eu tenho isso daqui, e por isso eu sou todo metido e orgulhoso, mas ao mesmo tempo eu sou um ser de medo, que eu tenho medo de perder. A mulher até entra na lógica, eu quero ter também, será que eu vou ter, meu pai vai ter, não sei o quê. Ela entra na lógica, mas ela vai constatar que ela não tem. Então ela abre mão disso. Então é um ser que não tem medo de perder nada dentro do raciocínio lacaniano. Então no encontro do homem com a mulher, eu vou ter um
buscando, né, sempre na questão fálica, o outro ali, que é a mulher, ela passa pela questão fálica, mas tem um mais além que o homem não tem acesso e que tanto tem medo da mulher. Então, de alguma forma, assim, o homem é pura masturbação, né, desse gozo fálico, desse falo que ele supõe que tem e pode perder. A mulher até passa por aí, mas ela tem um mais além, ela faz uma coisa que o homem não sabe do que se trata. É para além de um cercadinho que o homem está preso. E aí o homem, obviamente, vai querer aprisionar esse mais além para transformar a mulher numa coisa acessível para ele, porque a coisa que ele mais tem medo é perder a sua potência. Dentro desse raciocínio, inclusive, a gente vai chegar naquela afirmação do Lacan que a mulher não existe. Que significa o quê? A mulher não existe porque enquanto o homem, ele se limita, o homem, com letra maiúscula, ele se limita à norma fálica, né, o falo, o significante falo, a mulher não se limita a isso. Ela até passa por aí, mas não se limita a isso. Então tem o mais além, então ele vai dizer, a mulher não existe. Cada mulher é uma construção única, né? Então até ela cai numa ordem quase de uma invenção, né, de uma coisa a ser criada e muito mais complexo. Maria Rita Kell tem uma opinião, e outros assim, a Judith Butler, tudo que tem uma certa sintomática olhar do Freud, do Lacan com relação a isso, mas aí você pensa aí como você quiser, mas é só o raciocínio inicial. E por fim, as últimas impossibilidades, que desde o começo vem marcando o nosso curso, é chegar na teoria dos 4 discursos, que o Lacan vai falar, aquela frase do Freud das 3 profissões impossíveis, governar, educar e analisar. E o Lacan vai incluir a 4ª, que é fazer desejar, que vai dar no discurso do mestre, discurso universitário, discurso da histeria e discurso do analista. Vai dizer que tem sempre uma coisa que nos afasta do outro. É sempre esse raciocínio, afastado do outro. Quando tem a presença constante, paranoica a coisa. Então, nesse afastamento, eu botei então o discurso do mestre, que ali você tem lá um senhor que vai escravizar um outro e vai para esse outro produzir um saber e vai deter esse produto. E o que ele esconde é que ele também é um ser faltante. Então, todo mestre tem sua falta e não quer mostrar isso para poder dominar e governar, né? Então, e esse é o perigo de um analista ficar nesse lugar, discurso do mestre, né? Porque o mestre vai criar escravos. Se você é aquele analista que tudo sabe, tudo diz e faça isso, você vira mais um guru do que um analista. Você pode também ter uma volta para trás da linguagem, do discurso, e entrar o discurso universitário, que sai o mestre, mas fica um discurso de um saber. Ó, esse saber está garantido e é isso. Né? Então, um discurso, sei lá, o discurso da indústria de medicamento que diz, ó, isso daqui é psiquiátrico, que tem o exagero, a gente sabe, e que tem sempre lá os estudos comprovando, e isso é ponto final. Que você acha assim, bom, então alguém está estudando isso, mas por trás tem um imperativo, tem um mestre ali criando sujeitos que ficam alienados, perdem sua capacidade de ser sujeitos do desejo, passam a ser objetos passivos alienados de um saber médico, psiquiátrico, etc. e tal. Né? Só um pouquinho. Depois disso, a gente vai ter o discurso da histérica, da histeria, que é o discurso das pacientes do Freud, lá no Salpêtrier, lá em Viena e tudo mais. Aquela que buscava os mestres, né, os médicos, apresentando sua divisão subjetiva. Olha, eu tenho... o corpo estava doente, mas no exame clínico não aparecia nenhum tipo de problema orgânico. Então elas buscavam os mestres, os médicos, para responder o que é isso, dar o significado para isso. Eles tentavam, mas elas sempre furavam isso, porque o que tinha como verdade por trás delas é que a falta estava nelas mesmas, e não um outro que poderia dizer tudo isso. E por fim, na teoria do discurso, eu vou chegar no discurso do analista, que o analista fica no lugar de agente como um cara de objeto A. Objeto A que eu falei, lembra, antes do objeto A, o sujeito produz uma fantasia. Então, quanto menos eu revelo da minha imago, do meu pequeno outro, que sou também conhecido e conhecedor, mais fácil fico nesse lugar de uma coisa que falta. Então, às vezes até aquele leve sorriso, aquele leve tom místico que muitas vezes os analistas têm, tem a ver com isso, né? Justamente com alguma coisa sempre apontando um desejo, que a cara do analista é essa, de um desejo, mas nunca se diz um desejo de quê, né? O que o analista deseja é que o paciente deseje, para justamente sair dessa via imaginária do amor, de querer ter sentido as coisas, apontar sempre, eu quero mais desejo da sua parte, e deseje, e a substituição de objeto ir acontecendo, e os amores se apresentando, as formas de amar, como aparece no seminário 8, para finalmente atravessar esse nível do amor e chegar no nível do desejo. Né? O desejo radical, o sujeito ali sustentar seu desejo e então agir a partir do seu desejo, né? Sustentar seu desejo, e esse desejo não tem objeto no final. Então, muito sucintamente, foi por aí que a gente caminhou ao longo dessas 25 aulas.
A gente encerra aqui, a ideia foi fazer uma introdução muito básica, né, muito inicial. Como eu disse para vocês, eu quis fazer uma coisa muito mais didática, mas acho que a partir dessas aulas, eu indico aí quem quiser conhecer, assistir todas as aulas, você consegue iniciar um seminário do Lacan, um texto mais complexo de outro autor, mas dá para iniciar. Então acho que vale a pena assistir aí algumas aulas, tá bom? Então a gente encerra por hoje, agradeço por quem seguiu aí de cabo a rabo. E tem um outro curso, né, que eu também coloco na internet, que é o Winnicott do Zero, com a mesma proposta. E agora, como esse finalizou, eu vou começar com um Freud do Zero, que eu acho que precisamos ler Freud, né? O Lacan diz do retorno ao Freud, e Freud eu vejo assim, muitas vezes é deixado de lado até, como se fosse um autor fácil de se entender, o que já está superado. E como diz o André Green, a maior novidade da psicanálise ainda é Freud, precisamos ler Freud. Então, estou preparando aí as aulas para começar um novo curso Freud do Zero. Obrigado por quem acompanhou, bons estudos e até breve.